Agora a gente vai ver na prática como desenvolver os fatoriais. Então, pessoal, a gente tem as operações, né? A gente tem a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Vamos ver como faz esses fatoriais em cada situação? Então, aqui na soma, pessoal, a gente tem 3 fatorial mais 2 fatoriais. É simples, a gente vai fazer fatorial de 3 vezes 2 vezes 1, somado com 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Mais 2 vezes 1, 2. Então, o fatorial, 3 fatoriais mais 2 fatoriais é igual a 8. Na subtração ficaria a mesma ideia, né? A gente tem o fatorial de 3. A gente fixar 3 vezes 2 até chegar a 1. Menos o 2 vezes o 1. 3 vezes 2 vezes 1, a gente já sabe que dá 6. 6 menos 2 vezes 1, 2. Então, 2 menos 6 menos 2, 4. Até aqui é bem óbvio, bem tranquilo. Agora aqui na multiplicação, então aqui a gente vai desmembrar e depois fazer a multiplicação. Então ficaria 3 vezes 2 vezes 1 multiplicado por, vamos abrir um parênteses aqui e fechar para separar, 2 vezes 1. Esse fatorial a gente já sabe que vai dar 6 vezes 2. Então, temos 12. Fatorial de 3 multiplicado por 2 é igual a 12. Nos desenvolvimentos de simplificação de fração, a gente vai utilizar a regrinha seguinte. A gente vai utilizar o antecessor, a gente sempre vai procurar qual que é o maior, né? A gente tem o 3 e o 2. Qual que é o maior fatorial? O 3. A gente vai desenvolver ele até chegar ao 2, ou seja, a gente vai pegar o maior e fazer com que ele chegue até o menor. Como assim? Então vamos lá. Então a gente vai ter, quem é o maior? O 3. Então eu vou ter 3 vezes 2 fatorial. Isso dividido por 2 fatorial. Com isso, eu chego que eu tenho um fator comum aqui, ó. Quando eu tenho um fator comum, eu posso usar a divisão de fração, pessoal. Vou deixar uma aulinha aqui, trazendo dica para vocês de simplificação de fração. Porque o fatorial, pessoal, ele envolve muita simplificação de fração. Para você resolver e ser mais rápido, é importante você saber e dominar aí simplificação de fração. Beleza, pessoal? Então aqui eu posso simplificar porque eles são comuns. Então sobrou para mim o 3. Então, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Qualquer simplificação de fração, a gente vai cair nessa teoria. A gente vai andar até o menor para a gente poder fazer a simplificação que eu utilizei na demonstração do fatorial de zero. Então, pessoal, vamos fazer esse exercício, simplifique as frações. A gente tem o 9, que é o maior, e o 7, que é o menor. Eu vou pegar do maior e andar até o menor, porque não tem como andar do menor para o maior. Eu tenho como desmembrar o maior para o menor. Então, do 9, eu vou chegar até o número 7. Então, ficaria 9 vezes 8 vezes 7. Eu termino com o fatorial dele mesmo, ok? Sobre o 7 fatorial. Utilizando simplificação de frações, como é comum, eu posso simplificar. Então, 9 vezes 8 daria 72. Aqui, galera, sobrou 1 vezes 72, ficaria 72, ok? A mesma ideia aqui, pessoal, a gente vai utilizar a simplificação de fração aqui, a gente pode fazer de várias maneiras aqui, eu vou pegar uma maneira e você pode, se você souber fazer de outro jeito também, pode utilizar aqui. Então, eu poderia fazer o fatorial separado de 4, somar depois com 5 e depois o resultado dividir pelo fatorial de 3. Essa é uma maneira.
a gente tem uma segunda maneira, que é utilizando os princípios das frações. Por exemplo, na fração, quando eu tenho 3 mais 4 dividido por 3, é o mesmo que escrever 3 sobre 3 mais 4 sobre 3, ok? Essas duas frações são equivalentes, então a gente vai desmembrar o nosso fatorial e fazer a mesma coisa. A gente vai colocar 4 fatorial de 3 mais 5 fatorial de 3. Então, pessoal, eu posso utilizar o mesmo princípio. A gente vai partir do maior até chegar no menor, de 4 até chegar a 3, e depois de 5 até chegar no 3, para a gente poder fazer a simplificação. Então, essa aqui de cima ficaria 4 igual 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial, que o objetivo é simplificar. Mais, vou pegar um 5 e desmembrar até chegar no 3. Então, ficaria 5 vezes 4 vezes fatorial de 3, dividido por 3 fatorial. Simplificando, pessoal, a gente tem essa possibilidade, sobrou 4. E a gente tem essa simplificação. 4 vezes 5, 20. Quatro mais 20, 24. Beleza? Então, pessoal, é uma maneira de se fazer, né? Eu desmembrei para ficar fácil a minha simplificação. É um processo mais direto. Agora, se você fizer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, somado com 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, vai chegar no mesmo resultado. Aqui, pessoal, a gente tenta fazer o processo para a gente ganhar tempo, porque tem questões que a gente tem pouco tempo para resolver, então não podemos perder tempo. Está a dica aí. Sempre eu vou pegar o meu maior, desmembrar ele até chegar no menor. Beleza? Então, mais uma simplificação ali, pessoal. A gente tem aqui n fatorial, n menos 2. A mesma teoria. A gente vai pegar o maior e chegar ao menor. Qual que é o maior? Positivo ou negativo? O maior é sempre o positivo. Então, eu vou desmembrar o n. Pela teoria de fatorial, o n fatorial é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 e assim vai, até chegar ao 1. Então, a gente vai utilizar essa mesma regrinha, pessoal. A gente vai desmembrar o n até chegar no n menos 2, beleza? Então, temos n vezes n menos 1 vezes n menos 2, o meu objetivo, n menos 2, fatorial. Eu tenho n menos 2, aqui eu não vou mexer porque ele é o meu menor. O que eu tenho em comum para simplificar? Agora, eu tenho duas possibilidades aqui, né? O que sobrou para nós? Sobrou n que multiplica n e n que multiplica n menos 1. Já vou fazer. N ao quadrado, n vezes n, n ao quadrado. Menos, por quê? Menos com mais, menos.
Então, menos 1 vezes n, menos n. Chegamos a uma equação no segundo. Equação no segundo grau. Pessoal, para a gente desenvolver os exercícios de fatorial, a gente precisa de duas principais habilidades. A gente precisa de saber desenvolver as equações do segundo grau, porque a maioria dos fatoriais vão finalizar com equações do segundo e terceiro grau. Então precisamos utilizar, vou deixar a aulinha aqui para vocês como resolver uma equação do segundo grau, como resolver uma equação do terceiro grau, também vou deixar para vocês também um aulão, galera, sobre simplificação de fração, que é muito importante aqui para desenvolvimento dos fatoriais, beleza, pessoal? Então, pessoal, para finalizar, vamos fazer esse último exemplo aqui. N mais 3 fatorial, N mais 5 fatorial. Então, vamos pegar e desmembrar até chegar no menor. E o menor é N mais 3, então eu vou mexer no N mais 5, que é o maior. Então, sinalzinho de igual, repetindo, N mais 3 fatorial sobre. Vamos utilizar os seus antecessores. Vai ficar N mais 5 vezes N mais 4 vezes N mais 3 fatorial. Olha que beleza! Então, aqui, pessoal, eu posso simplificar, utilizando a simplificação de fração. Sobrou em cima 1. Embaixo sobrou essa multiplicação, N mais 5 vezes N mais 4. Então, pessoal, aqui a gente tem uma equação aqui do segundo grau. Vamos só desmembrar ela, para simplificar ela o máximo possível. Vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. N vezes N, N ao quadrado. 4, ou seja, 4 vezes N, ou N vezes 4, é o mesmo resultado. A gente tem 4N, então multiplicamos o N vezes 4. Vamos distribuir o 5 agora por N, distribuir o 5 por 4. 5 vezes N, 5Ns. Mais 4 vezes 5, 20. Para simplificar e ficar bonitinho, a gente tem em cima 1. Vamos juntar 4 mais 5, 9Ns. Então, a gente tem embaixo N ao quadrado mais 9N mais 20. Ok, galera? Então, chegamos aí ao fim da simplificação. Agora é só praticar vários tipos de equação, né? São vários tipos. Para finalizar esse aulão aí de fatorial, pessoal, a gente vai falar sobre fatorial duplo e fatorial triplo, para não ficar em branco. Quando vocês se depararem aí com atividades utilizando o fatorial duplo e triplo, você saber fazer, beleza?